Existem certas situações que, dependendo do instrumento que a gente estiver usando, algumas características dele, ele tende a facilitar a nossa manobra, às vezes, de conseguir a patência de um caso, né? Ou até a descida de um canal mais atrésico e com algumas obstruções no meio do caminho. E uma dessas características é a resistência flexural, né? Ou seja, a hora que eu imprimo uma força no cabo do instrumento em direção apical, o quanto que dessa força eu consigo transferir para a ponta desse instrumento, ou seja, o quanto que ele espeta literalmente aqui nessa superfície, ou que ele imbrica dentro do canal, sem que haja essa flexão do corpo, tá? O quanto, ou seja, aquela força que está sendo aplicada, ela não está deformando, né? Não está flexionando o corpo, mas ela está assim, né? Não passando aqui, ó, cada vez mais, né? Flexionando menos, né? E transmitindo cada vez mais para a ponta do instrumento essa pressão. Aqui, então a gente tem, né, uma série de diferenças, olha só. Um instrumento bem mais rígido, né? Característica mais, às vezes, de uma lima. Se a gente pega uma lima C-Pilot, enfim, aí depende da marca, enfim, algumas variações que a gente tem, mas existem alguns instrumentos que eles têm essa resistência flexural um pouquinho maior, então eu consigo, apoiando, fazendo uma pressão aqui, literalmente, né, no momento que eu quero imbricar esse instrumento, olha só, eu estou conseguindo entrar bem aqui nessa superfície sem que haja tanta flexão do corpo da lima. Então, no momento em que eu estou fazendo, né, algumas descidas ali dentro de um conduto, dependendo da situação, se eu quero fazer uma manobra de ampliação anatômica progressiva, aquele conduto que pode ter algumas obliterações, algumas obstruções, eu consigo trabalhar com esse instrumento, né, sabendo que eu estou transferindo essa força aí mais apical, contando com esse instrumento. Logicamente, não é só instrumento, né, gente, mas a cinemática adequada aqui, forças balanceadas, movimento de Roane, que a gente faz meia volta sentido horário, meia sentido anti-horário, e vai aqui como se estivesse balançando esse instrumento e com uma discreta pressão apical, ao mesmo tempo que eu ganho comprimento, né? Vou quebrando a dentina, e dessa forma se trata de um bom instrumento, né? Um instrumento que tem uma resistência flexural ali um pouco maior do que de uma lima tipo Flexofile, por exemplo, que é uma lima que deforma bastante e ela não consegue transmitir tanta força apical para esse tipo de manobra. Então, um instrumento, por exemplo, C-Pilot aqui seria um excelente instrumento para executar, né, essas manobras aí que a gente fala tanto aqui. Então, vejam só, é importante saber a cinemática e também as características do instrumento que você vai aplicar para poder executar a manobra, o que a gente ensina aqui de maneira assertiva, né, para falar, pô, deu certo, e também num tempo mais reduzido. Se você ainda não é inscrito na nossa Endolovers VIP List para você receber conteúdos exclusivos, ofertas exclusivaças, recomendo que você clique no link que está na descrição desse vídeo ou na bio aqui de Instagram, seja lá onde você estiver, procura o link aí para você poder se cadastrar e fazer parte da lista mais VIP de endodontia, que é a nossa Endolovers VIP List. Tá ok? Grande abraço, um grande beijo. A gente se vê na próxima.